Olá, amante do terror. Olha eu aqui mais uma vez falando sobre Minecraft. É meio inevitável já que as pessoas insistem tanto em fazer conteúdos sobre esse jogo. E mais, me pedem pra falar mais ainda sobre ele. E sabe como é? Quando se acha alguma coisa interessante, tem que se fazer vídeo. É quase que como uma regra. E quem imaginaria que o criador de The Secret Formula iria fazer uma outra obra sobre outra obra? No caso, Minecraft. E iria transformar ela numa história absoluta de terror. Na verdade, não ia ser a primeira vez que alguma coisa assim acontece. O Minecraft já é um alvo do terror já tem muito tempo. Até o jogo base, dependendo de como você joga, até pode ser considerado como um jogo de terror disfarçado. Não acredita em mim? É só olhar aí na internet. Tem um monte de gente dizendo como que ele poderia ser fácil um jogo de terror. Mas enfim, o que a gente veio aqui fazer hoje é falar sobre uma história de terror em quadrinhos ou em animação, sobre o Minecraft e um deus terrível que assolou uma vila. Eu vi esse conteúdo lá no canal do Pombo Atômico, e é óbvio que o vídeo original vai estar aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada por si mesmo, e vai por mim. A experiência vale muito a pena. Então vamos lá sem muita enrolação, lembrando que a loja do canal agora tá com novas estampas, conhecimento e caos, ou convite e tentacular. E o meu canal de gameplay tá voltando à ativa, e sexta-feira tem gameplay jogando pela primeira vez Hollow Knight. E falando em voltar, sabe o que tá voltando também? As aulas. Volta às aulas sempre é uma coisa que dá frio na barriga, né? Comprar materiais, voltar pra escola ou pra faculdade, coisas de louco. E a EBAC, até o dia 23 desse mês de fevereiro, vai estar fazendo uma oferta muito especial. Esse é literalmente o melhor momento para você que quer tirar suas ideias do papel, porque o site vai estar fazendo um baita desconto de 60% para todos os cursos. Repito, 60% para todos os cursos. E claro, aquele clássico, se você não conhece a EBAC ou Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, ela é uma plataforma com mais de 150 cursos e 145 mil alunos, contando com 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC, portfólio autoral personalizado com mais de 300 professores renomados no mercado e com aulas e exercícios que vão te ajudar a expandir o seu conhecimento. E o que eu tenho destacado para você aqui hoje é o designer gráfico, que a base salarial varia entre 2 a 4 mil reais por mês de acordo com o Glassdoor. E digo mais, alguns dos cursos da EBAC contam com garantia de emprego, com direito ao seu dinheiro de volta se você já não sair de lá trabalhando. Tá vendo esse QR Code aqui do lado? Aponta pra ele ou vai até no link na descrição. E quando você colocar o cupom VOLTE com Viral, você vai ganhar 300 reais de desconto em qualquer curso do site. Então tá esperando o quê? Assine EBAC e expanda o seu conhecimento. Gerações antes da ascensão do semideus, quando a Terra já havia conhecido o todo-poderoso Steve, uma taiga fria observou a presença da deidade incorpórea, uma força sobrenatural. Andando entre as sombras da pacata vila e caçando sangue de aldeões. É assim que a gente começa esse vídeo, já com um narrador dizendo pra gente mais ou menos o que a gente vai esperar encontrar nessa história. Aqui, aparentemente o Steve é um tipo de entidade também, o que é a teoria de muita gente. Ela também fala sobre uma tal deidade que caça sangue de aldeões, algum tipo de criatura que passou a existir nesse mundo, e o lugar que começou a tocar o terror foi logo em uma vila. E de fundo a gente pode ouvir um barulho, que parece ser meio que uma risada e um meio choro. Na descrição do vídeo, o autor escreveu o seguinte texto: aqui está a minha encarnação final de Herobrine. Him é um trabalho feito por fã e não pertence à mídia original de Minecraft. É a minha adaptação das lendas da internet Herobrine e White Eyes. Ou seja, aparentemente, a gente vai ver aqui o nascimento e a ascensão do Herobrine, só que não da forma que a gente está acostumado. Você vai entender daqui a pouco. Um ferreiro estava prestes a entrar numa casa, enquanto segurava uma adaga na mão. Só que antes de entrar na casa dele, ele viu alguém deitado no chão, parecendo que estava ferido. Ele foi lá verificar se a pessoa estava de boa, quando uma coisa muito estranha aconteceu. O corpo começou a flutuar e ir na direção dele. O ferreiro, obviamente, ficou muito assustado com aquilo, até porque era um corpo flutuando e não parecia ter boas intenções.
Daí ele correu para casa do suposto padre da vila, porque chegou chamando ele de Sua Santidade, que geralmente é um título dado a líderes religiosos. O padre então perguntou o que era aquela barulheira numa hora daquela. O ferreiro respondeu que tinha uma mulher estranha com uma marca lá fora. O padre foi olhar e não viu nada. Aquele clássico de filme de terror, onde o protagonista sempre é feito de louco. O ferreiro foi olhar também, e o corpo da pessoa ainda estava lá, e foi arrastado pro beco. O padre parecia saber do que ele estava falando, porque disse que a aprendiz do cartógrafo acabou fazendo essa marca no olho, e essa mulher acabou desaparecendo cerca de 5 anos atrás. O ferreiro provavelmente estava tendo alucinações, só que ele não aceitava isso, e foi pro lado de fora para confirmar. No fim, ele não estava alucinando, porque encontrou um dente ali no chão, coberto pelo que parecia ser sangue. No fim, ele decidiu aceitar que só estava vendo coisas. E eu não julgo, eu acho que eu faria a mesma coisa no lugar dele. No dia seguinte, ele foi até o dito cujo, o cartógrafo, para perguntar sobre a tal mulher desaparecida há 5 anos. O nome dela era Masha, e ela era a aprendiz do cartógrafo, e acabou desaparecendo porque resolveu entrar em uma parte inexplorada da taiga. E mesmo sabendo que tinha outros lugares que era mais prioridade explorar, ela insistiu naquela floresta, porque de acordo com ela, tinha uma força ancestral que estava meio que atraindo ela para lá. Do lado da casa do cartógrafo tinha uma pilha de pedregulhos, que o padre tinha dito pro cartógrafo que era só uma pilha de pedras que ia ser usada para a construção. Só que o tempo foi passando e nada dos aldeões virem buscar essa pilha, o que era muito estranho. O cartógrafo então deu o diário da Masha pro ferreiro, para ver se ele encontrava alguma coisa que respondesse o que ele estava querendo, e também para dar alguma luz sobre o que era aquela alucinação que ele tinha visto noite passada. Só que o que chama a atenção nesse diário é um papelzinho ali do lado, escrito ele, Herobrine, o nome bem presente desde o início das primeiras versões do jogo. Então eu nem preciso ficar me estendendo muito aqui explicando, até porque eu tenho um vídeo dedicado só a ele. A noite chegou e o ferreiro estava analisando o tal do diário, só que não era um simples diário. Aquilo era tipo um mapa para algum lugar. Parece um tipo de buraco ou um lugar marcado no meio da floresta. E na página seguinte tem um texto que diz: ele é as sombras, as paredes, o próprio ar. Ele tá por todo lugar como uma doença. E não há cura além de acordar. Ele deixa uma marca. E então um símbolo da marca, que provavelmente pode ser a marca que o ferreiro viu naquele corpo flutuante. Daí, na página seguinte tem isso. Na esquerda escrito ele. Na direita, uma silhueta escura e humanoide, com olhos brancos, lembrando um certo alguém. Só que ele não tem muito tempo para ficar admirando, porque ele escuta um barulho vindo da janela, e, bem rápido, dá para ver a mesma figura do diário, observando ele da janela. Não dá para descartar a possibilidade daquilo ser só uma alucinação, mas se ele realmente está sendo observado por ele, então significa só uma coisa: ele tá muito fodido. Ele pega uma espada e vai pro lado de fora, e, como é de se esperar, não tem nada do lado de fora, porque quando ele entra, e eu não vou negar que quando eu vi isso aqui pela primeira vez eu tomei um cagacinho, gelou a espinha. Eu realmente não tava esperando. O ferreiro cai pra trás de desespero, e o bicho some do mesmo jeito que apareceu, do nada. O ferreiro foi pra casa do cartógrafo pra contar o que viu. Ele disse que o tal Herobrine tava na vila, e que a Masha tinha trazido ele pra lá, seja sem querer ou não. O que quer que fosse que tinha deixado ela louca voltou, e agora tá entrando na cabeça do ferreiro, pelo simples fato dele ter procurado. É aquilo, né? Quem procura, acha. O cartógrafo disse que ele também presenciou coisas estranhas, vultos passando pelo canto do olho, mas graças à bênção do padre, todo o mal ficou afastado, e também graças à ignorância e à idade.
Então, o ferreiro toma coragem e vai investigar por si mesmo aquela pilha de pedregulhos, só que acaba sendo interrompido pelo próprio padre, que pergunta o que ele estava fazendo ali. O ferreiro respondeu que estava vendo coisas e que tinha visto a própria Masha. O padre tenta tranquilizar ele, dizendo que era normal receber visitas do Aether, que seria tipo o paraíso, ao contrário do Nether, que é o inferno. Só que o ferreiro desmente, dizendo que o que ele tinha visto, de jeito nenhum, poderia ter vindo do Aether. Só que o padre o interrompe, dizendo que com certeza a Masha estava no Aether sim, e que o ferreiro devia estar só cansado e que devia ir dormir para descansar a cabeça. Os dois se despedem dando boa noite, só que o ferreiro repara no símbolo do roube que o padre estava usando e percebeu que era idêntico ao que ele tinha visto no diário e imediatamente chegou na conclusão de que o padre poderia estar atrás do desaparecimento da Masha e, pior, por trás da existência dele. No dia seguinte, o ferreiro vai tirar satisfações com ele e acusou ele de estar escondendo alguma coisa. Só que claro que o padre deu uma de João sem braço e disse que o ferreiro estava louco, mas o ferreiro sabia muito bem que o padre tinha visto sim o corpo daquela noite. Só que não disse nada, isso porque estava sim escondendo alguma coisa. Daí, o ferreiro finalmente toma a atitude de ir até a pilha de pedregulho do lado de fora da casa do cartógrafo e chutar, para ver o que tinha debaixo. O padre tenta impedir e leva um botadão na cara. E o que tinha embaixo era uma coisa simplesmente bizarra. Era um altar de ritual, com algumas velas e uma coisa no meio que eu não consegui identificar. Parecia, sei lá, um amontoado de carne podre. Aquilo era claramente um ritual de adoração, ou quem sabe, de invocação. O padre, que estava caído no chão, levanta. Eu não queria nada disso, filho. Eu não posso controlar. Ele já está aqui. Nas paredes, no solo, em todo lugar. Pois ele já está dentro de nós. Logo nossos corpos vão estar sobre o seu feitiço. E então ele poderá devorar. Veja. Seu feitiço já está em mim, assim como no resto da vila. É apenas uma questão de tempo antes de estarmos para a coleta. O padre pula em cima dele para tentar matar ele enforcado, dizendo que vai libertar ele do feitiço. Só que o ferreiro consegue se desvencilhar, batendo na cara dele com uma pedra. E antes de finalizar, o padre diz que a hora dele tinha chegado e que era para deixar que ele se erguesse. O ferreiro continua batendo com a pedra no rosto dele até afundar o crânio, mas não acabou por aí. O sangue do padre escorre até o altar e alguma coisa começa a acontecer. Uma fumaça sai do amontoado de carne, criando uma névoa espessa, e dela começa a sair alguma coisa. Primeiro, parece a silhueta de um homem, só que essa silhueta cria patas de aranha. E daí temos a origem de uma criatura assustadora, uma aranha com um corpo humanoide em cima. A criatura chega bem perto do ferreiro, só que por algum motivo não mata ele logo de cara, e sim passa direto e vai pra vila, de imediato tocando o terror ali. E bom, agora a missão é matar ela. A primeira coisa que o ferreiro precisa é encantar a espada dele com um encantamento chamado Ruína dos Artrópodes, que pra quem não tá ligado, é um encantamento do Minecraft que aumenta em 2,5 o dano em criaturas artrópodes, tipo aranhas, aranhas das cavernas, traças e endermites. Então, iria funcionar nessa criatura também. Uma espada normal ia ter efeito, mas para garantir a morte, teria que ser encantada. Então, ele faz isso enquanto a aranha mata os aldeões. Ele finalmente entra em confronto com uma aranha,
Só que, assim como dá pra imaginar, não vai ser nada fácil. Por sorte, a carne da criatura não é tão resistente a danos no geral, ou seja, dá pra matar. O problema é que para matar ela, vai ter que passar pela defesa e ataque, ou seja, as pernas, que as pontas são quase como lanças. Então, se ela pisar em cima de você, você vai ser perfurado de cima para baixo. Então, o ideal seria manter distância e atacar quando ela desse uma brecha. O problema é que assim que essa brecha aconteceu, do nada, ela tira 2 braços humanos de dentro do tronco, que agarram o ferreiro, fazendo ele soltar a espada. Daí já era. Não tinha mais o que ele fazer. Só que ao invés de devorar ele de uma vez, que nem fez com os outros aldeões, dessa vez a criatura decidiu que ia assustar ele mais um pouco, e abriu a sua própria cabeça no meio, revelando que tinha uma outra face debaixo daquela. Isso deixou o pobre do aldeão traumatizado. Só que antes de ser devorado, o cartógrafo conseguiu salvar ele lançando uma machadinha na bunda da aranha, que voltou a atenção para ele, se distraindo da única pessoa que podia matar ela ali. O ferreiro consegue pegar a espada e abrir a barriga da aranha, deixando ela fora de ação. Só que infelizmente isso custou a vida do cartógrafo. Digita F aí nos comentários. Bom, agora só faltava finalizar a aranha, mas antes disso, o ferreiro percebe uma coisa. Aquela segunda face tinha a tal marca que ele tinha visto no corpo daquela mulher, que a Masha tinha na testa. Ou seja, aquela aranha, na verdade era a Masha e não o Herobrine. Reconhecendo o monstro, o ferreiro não conseguiu segurar as lágrimas, mas finalizou ela mesmo assim. Ela não tinha desaparecido, ela tinha virado um monstro. Agora que tinha acabado, o ferreiro teve tempo suficiente para ficar de luto pelos mortos, e aparentemente ele foi o único sobrevivente da vila. O resto foi morto pela aranha. Mas ele não teve muito tempo de paz, porque um tempo depois de começar a chorar lágrimas, ele começou a chorar sangue, que nem aconteceu com o padre. Lembra que o padre tinha citado um tal feitiço e que todo mundo da vila já estava meio que infectado? Pois bem, o feitiço estava prestes a se completar do ferreiro, e bem atrás dele aparece um homem que, a essa altura, eu acho que todo mundo sabe que é o Herobrine. Ou seja, esse tempo todo o Herobrine não passava de um espírito, uma espécie de demônio que assolava aquela vila e que lançou uma maldição em todo mundo que vivia ali. Aquela aranha, na verdade, não só tinha matado todo mundo da vila, ela tinha libertado eles do feitiço do Herobrine, porque ele é pior do que a própria morte. E agora que todo mundo já tinha morrido, não sobrou mais ninguém pra fazer isso por ele. Agora, ele estava completamente à mercê. E sabe-se lá que horrores ele ainda vai presenciar. Pois é, o Marcus Yu conseguiu mudar a perspectiva da gente sobre muita coisa, sobre os villagers e até mesmo sobre o próprio Herobrine. Aqui o protagonista é um mero ferreiro da vila, que não tinha nada de especial, mas ainda assim conseguiu matar a criatura que se pensava ser o vilão, quando na verdade só se condenou ao sofrimento eterno causado pelo Herobrine. No fim não teve um final feliz, nem pro ferreiro nem pra ninguém, uma vitória completa pro Herobrine. Ao menos foi assim que eu interpretei. Me diz aqui nos comentários como que você interpretou essa história. Será que a gente vai ter uma sequência? Ou acabou tudo por aqui? Vai saber. Muito obrigado ao Davi Musser, ao Jay Kimi, ao Black Sun e ao Nazoki por terem se tornado abençoados, e também ao Andrade por ter se tornado abençoado novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine um membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar Latotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos antecipadamente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.